Na hora de ouvir uma testemunha, você pode usar essas duas formas de fazer as suas perguntas. Só cuidado para não cometer um erro grave. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à lição prática número 54. E a nossa lição de hoje gira em torno do tema maior, a prática da sala de audiência. Você sabe que a audiência é o lugar onde o filho chora e a mãe não escuta. É o lugar onde ninguém vai poder te ajudar. Então você tem que estar preparado, você tem que estar preparada. E hoje eu quero falar com você sobre as maneiras de você inquirir uma testemunha, de você fazer as perguntas para uma testemunha. E olha, isso toma um relevo ainda maior quando a gente está falando do processo penal, onde quem faz as perguntas, principalmente, são as partes, né? O Ministério Público e a defesa. O juiz só faz perguntas complementares e, na prática, a maioria dos magistrados nem tem feito perguntas. É claro que no cível o juiz ainda tem o costume de fazer perguntas e você, como advogado, como advogada, vai ter a palavra para fazer as suas perguntas. E é aí que entra a lição de hoje. Existem algumas maneiras de você fazer perguntas para a testemunha. E aí a doutrina traz inúmeras classificações. Eu queria falar de duas classificações bem simples, com um cuidado para você não errar. E você vai ver que a lição de hoje é totalmente prática. Existe a forma de inquirição chamada de forma aberta. O que é a forma de inquirição aberta? É quando você faz uma pergunta cuja resposta da testemunha pode ser muito ampla. Exemplo, fulano, o que você viu no dia do acidente narrado na inicial? É uma pergunta totalmente aberta, ela pode responder uma série de coisas, ela pode contar uma história, ela pode ficar ali 10 minutos falando, porque você fez uma pergunta absolutamente aberta. Essa é uma forma de inquirição. E em paralelo, né, no sentido oposto, existe a forma de inquirição fechada, onde você faz uma pergunta basicamente de sim ou não, ou a resposta vai ser ali de uma ou duas palavras. Exemplo, fulano, no momento do acidente, no momento da colisão entre o carro do autor e do réu, você estava olhando para o semáforo? Você tinha condições de ver a cor do semáforo? Ele vai responder sim ou não. Veja, a inquirição traz uma resposta fechada. Ela não vai divagar sobre isso. É sim ou não. Fulano, no momento da colisão, o semáforo estava verde ou vermelho para o autor? Estava verde. Veja, inquirição fechada. Uma pergunta específica com uma resposta curta. Tá bom, professor, entendi o que é uma inquirição aberta, o que é uma fechada, mas quando que eu uso uma, quando que eu uso outra? Bom, eu sempre recomendo que você use a inquirição aberta quando você está fazendo pergunta para suas testemunhas, cujo conteúdo da resposta você já conhece. Como você sabe, eu sempre oriento os meus alunos a conversar com as testemunhas que ele vai arrolar antes da audiência, inclusive a gravar essa conversa. E aí você já sabe o que ela conhece sobre os fatos. Não corre o risco de você passar a palavra para ela começar a divagar lá, falar um monte de coisa numa inquirição aberta e te surpreender com algo que você não sabia. Porque você já conversou com ela, você já tem a convicção de que o que ela sabe não vai prejudicar o seu cliente, então não tem problema você usar a inquirição aberta para suas testemunhas, desde que você conheça o conteúdo da fala dela. Já quando você está fazendo perguntas para testemunha arrolada pela parte contrária, aí eu recomendo que você use a inquirição fechada, respostas de sim ou não. Até porque essa forma de inquirição, ela é bem importante para você fazer uma testemunha cair em contradição. É uma forma que ajuda muito você a descobrir testemunhas mentirosas. Por exemplo, fulano, você usa óculos? Pergunta fechada. A resposta é sim ou não. Uso. Você tem o quê? Miopia? Você não enxerga bem de longe? Você não enxerga bem de perto? Não. Miopia, eu não enxergo bem de longe. Veja, na sequência, pergunta fechada. No dia do acidente, você estava na esquina do cruzamento da rua A com a rua B? Sim, estava. Você lembra no momento exato em que você escutou
o barulho da batida, do impacto dos dois carros, do autor, do réu? Lembro sim. Nesse exato momento, no momento da batida, você lembra para onde que os seus olhos estavam virados? Se você estava olhando para os carros, se você estava olhando para o cruzamento, se você estava olhando para o celular? Lembro, eu estava olhando para os carros. Veja que você tirou respostas curtas e você acabou de provar, através da própria testemunha, que não tinha condições dela estar vendo a cor do semáforo e os carros ao mesmo tempo. No mínimo, você coloca em xeque se na sequência ela fala: olha, eu vi que a cor do semáforo era vermelho para o réu. Ora, mas você acabou de me dizer que você estava olhando para os carros. Como é que você olhou para os carros e para a cor do semáforo? Era possível você ver as duas coisas ao mesmo tempo? Veja, a inquirição fechada te permite colocar a testemunha em eventual contradição. E aí é a prática que vai te dar cada vez mais isso. Então use a inquirição fechada quando você estiver ouvindo as testemunhas arroladas pela parte contrária e a inquirição aberta para quando você estiver ouvindo as suas testemunhas. Existem outras classificações, outras formas de você inquirir, que ao longo das nossas lições eu vou te trazendo aqui. O que importa para mim? Que você tenha conseguido evoluir um pouquinho mais, que você conhecendo um pouquinho mais da prática, você pegando um pouquinho mais da minha experiência, você possa cada vez mais se sentir mais à vontade, se sentir mais tranquilo, mais tranquila na sala de audiência. É isso aí, essa foi a nossa lição de número 54. Fica com Deus e até a próxima.